Daqui pra frente. Olá, olá pessoal, começando mais um Daqui pra Frente, seu podcast sobre inovação e tecnologia aplicadas ao esporte. E hoje, seguindo com um dos episódios, sem dúvida, mais bacanas do nosso podcast, que é a conversa com o Andreas Heyden. O Andreas é CEO da parte digital da DFL e também da área de inovação digital do DFL Group, a DFL que no caso vem a ser a liga responsável pelo futebol alemão, responsável pela Bundesliga e por todos os produtos que surgem do futebol alemão. Ou seja, a gente está falando com um dos caras, meu irmão, que mais entende, mais está ligado e mais está na vanguarda de inovações tecnológicas do futebol mundial, se não for o que está mais à frente dessa história toda. O Andreas é um cara muito bacana, conversou com a gente já no episódio passado. Para quem ouviu a primeira parte do papo, foi bem legal. Se você está chegando agora, passageiro de primeira viagem aqui no Daqui para Frente, não ouviu esse papo, sugiro muito que você volte, curta também a primeira etapa do programa com ele. E também já fica sabendo duas coisas. A conversa com ele é em inglês. Se você tiver dificuldade de entender, lá para o minuto 17 eu começo um resumo de tudo que a gente falou com o Andreas em português. Até porque uma das ideias do Daqui para Frente é sim disponibilizar conteúdo em língua portuguesa sobre inovação para ajudar na formação e na aceleração do mercado brasileiro nessa direção. Então, tudo vem direitinho traduzido a partir do minuto 17, mais ou menos. Se quiser, corre para lá, mas sugiro também praticar, né? Ouve aí o cara. A outra coisa é que o papo com o Andreas, ele foi gravado ainda no fim de 2019. Isso significa que a gente falou de um cenário para 2020 que não contava com o estudo do coronavírus, com essa estagnação que a gente tem vivido. E aí, nesse contexto, ele cita uma feira que aconteceria no último mês de março, em Düsseldorf, na Alemanha, uma feira bastante importante. Agora, na edição do programa, a gente pensou se tirar essa parte ou não, mas eu resolvi deixar, e ele vai falar agora aqui na segunda etapa, na segunda parte do programa sobre isso, muito mais para a gente poder entender o pensamento por trás dessas feiras e a importância que esse tipo de evento tem no mercado hoje. Então desconsidere evidentemente o convite que ele fez, até porque o evento já teria ficado no passado também, mas fica atento, porque agora na segunda parte a gente vai ter um foco um pouquinho mais olhando para o futuro, né? Vamos conversar com o Andreas sobre alguns projetos que ele tem, que está à frente na Liga Alemã, na DFL. Vamos também falar sobre a formação de jovens para o mercado do futebol, para a indústria do futebol nos próximos anos. Vamos falar um pouquinho das mudanças que a tecnologia pode causar no jogo, como eles pensam os próximos anos no mercado brasileiro, a criação de conteúdos para outros territórios. Enfim, coisas muito bacanas. Eu vou parar de enrolar, vou passar logo para a nossa entrevista. Por favor, senhoras e senhores, parte 2, Andreas Heyden, no Daqui para Frente. Just finalize this subject for students and young professionals who are joining our marketing at this fantastic changing time. What do you think they must take care in order to not lose the track of innovation and avoiding looking only for all the parameters that has been overcome thanks to digitalization? I felt there's a good question, especially when I look to Brazil. You see very good new guys coming, looking for the right way, in my opinion, but still have all the old-fashioned school that has been teaching these guys in the universities and whatever they have been. And there's a conflict. We see sometimes a guy with 20 years old, but with very old mind. So what do you think you could say to these guys who are entering right now in the marketing for they not lose this track of innovation? Yeah. So first of all, the internet is your friend. So there are so many programs out there where you can get certifications from Amazon, from online universities. Spend your money wisely, but there are very good programs out there who help you teach it. And it doesn't have to be the elite school. Sometimes a well done tutorial on on YouTube or explaining a business strategy is better than some old school professor trying to explain it. Secondly, I have 3 ground rules when it comes to innovation. The first one, talk data to me.
So focus on the data. Yes, gut feeling is important and some trends can't be seen, but at the end, as soon as you do something, you create data points and take these data points very seriously. Secondly is eat your own dog food. If you don't use your product every day, if you don't make your friends to use your product every day, I have at least 2 hours per week where I spend my personal time going through all our digital products and looking for areas to improve. And thirdly is, I think, in ecosystems. I think the times are over where you invent energy or you invent the light bulb. Nowadays, if you want to revolutionize the lighting industry, then there is no one silver bullet. Think about ecosystem, think about platform technologies and platform economy. Then I think you are in a good space. Boas dicas, boas dicas. Good ideas for the students. What do you think about And listen to podcasts, sure. What? Listen to podcasts. Podcast. Sure. Escuta aqui o daqui para frente que você vai aprender bastante coisa, vai ajudar. What do you think about internalization of Bundesliga and what's the importance it has for the next years in your business? And could you comment in this context about Brazil? Oh, Brazil is a very interesting market. Again, don't talk about stuff on here, okay? Brazil is an interesting market as it has a quite dedicated language and there's a high literacy in English and Spanish, and there are spillover effects of content that we produce for other channels. But when we do something specifically like a Bundesliga experience in Rio or something, that is really where we bring talent, our superstars, our legends, former Brazilian players who then tell the Bundesliga story out of their point of view. And we try to be as specific as possible. So if we have, or when we have the technology to do cut-downs of Latin American players after a match day, great. When we can do cut-downs of Brazilian players, even better. And the more our media partners, Fox Deportes, ESPN, you name it, our media partners evolve and embrace technology and enrich their customer experience, the more we provide them with the specific localized content. But do you think it makes sense to produce original content abroad, Germany, for your channels? For instance, in Brazil or Argentina, about the culture, the relation of people, the fans with German football. How do you think about it? It depends on the size of the market. Brazil is definitely one of the more relevant markets there. The question is, how do you define original content? So we produce general original content, hundreds of hours each year, to tell the fan culture of the Bundesliga, and this gets translated to Portuguese for the Brazil market by the broadcasters. We haven't. I think we haven't done something very specific in the long form, but if you Google Brazilian players Bundesliga on YouTube and our YouTube channel, I bet you, I bet that you will find specific short form content that has been done specifically for the Brazilian market. And you talked previously about Track 160, and that was one of the topics that we can discuss a little bit, because about data generation, we see that in events everybody has been talking about the importance of stats in the new consumer behavior for sports. So you have invested in this company. There's a company with a lot of potential of generating data. And why do you think that stats has emerged as an important feature nowadays in the culture of consuming sports, all the sports? What happened that becomes so important? I think as a very football specific topic, we have a generation growing up FIFA esports, eFootball, right? eFootball. That is one part. Secondly, we see that American leagues are good in their expansion. We see a nice uptake for NFL in Germany, and in their broadcasting, which attracts younger target groups, is also very much data driven. We see that we have in the whole
I would say, social sphere where you compete with others for attention and likes and shares and etc. You have you're getting also in the social discussion, numbers play a bigger and bigger role. And I think what emotionally in a world of uncertainty and questions, whom can you trust, what gives you stability in life, I think sports is one of these topics, because sports is still perceived as a fair sports where people on eye level play a game which has rules, and numbers speak louder than words. If then this coming together of people who may differ on many topics and enjoy the game and then have facts supporting what's happening on the field. I think this is where data has a really great power. Betting industry, do you think is an important player in this sense? I think yes, but on the culture of people watching and betting at the same time. Yes, it is a subculture. It's one part of the football culture, and it's increasing, right? As there are many other, yeah. So there, with the deregulation or the regulation of betting in the U.S. markets, it is increasing. But I think in Brazil, it happened right now in 2020. Oh, interesting. Yeah, but I think each target group in football or each fan group has a certain size. You will always have the guys who watch on at home in their 100-inch, 8K Dolby surround experience. And you have the guys who watch it with their friends at the bars. You have the guys who watch it with their friends and betting. So we have to cater to all those audiences. I personally don't think that in 10 years everybody will be betting, but I'm with you. As the legislation is changing, this group will grow, and it will empower us to new business models. And going to the end, as you mentioned right now it's part of your job, as I read, to develop the esports Bundesliga virtual champion. Yes. And can you talk about it? How are the plans for that, and how do you see it works? How it's gonna be this kind of product? Yes. So we have the world of esports, electronic sports, and then we have the subset of that with match simulation, and we call it eFootball because that's what we are doing, electronic football. And here with our partner EA, we are the oldest and largest eFootball league in the world. So our virtual Bundesliga Open, where everybody can participate in a league product, is now in the 8th season. And we started last year, my colleagues started last year, the Virtual Bundesliga Club Championship, where 22 of the 36 clubs compete against each other within a season, which is broadcasted on TV, which is broadcasted on Twitch, etc. And then the Virtual Bundesliga Open, so the fans, the gamers and the clubs come together in the grand final end of March. And this is a very, very unique product on a worldwide basis, and we are there the thought leader and innovation leaders around that. But you have any connection with betting in this? No. No betting at all. No. What would you like to talk about the Sports Innovation Fair? That's another thing that with you, right? We'll promote in Düsseldorf next March, and maybe you can also invite Brazilian professionals, clubs, brands to be present there. So can you talk about this innovation? And as we're talking about the way you create new professionals, we met 2 times in fairs around the world. So what's the importance of this kind of events nowadays for the new professionals? And if you can talk and invite people to go. First of all, everybody is invited to come in the B2B perspective. Sure. I think the magic of that event is driven by our approach and true belief that at the end it is applications that customers want and not technology. How do we approach 5G? We don't tell the world that 5G is the best, that has the best innovation. We tell them what can you do with 5G and what role does the Bundesliga play there. So in this very unique trade fair, we are bringing live experiences from game matches being played in a stadium, 4 matches on 2 days, where all technology partners who exhibit there get access to video, data, audio feed, every kind of content that is produced on the pitch, and then can showcase their technology. And this is very unique. You have lots of conferences, you have lots of
you have lots of technology trade fairs, but this mix in between to having what's happening on the pitch with teams of our clubs, youth teams of our clubs playing against each other and showcasing in real time on a big stage and in all the exhibiting lounges where exhibitors can buy spaces. This is something in gaming you say demo or die, so you can really show that your technology is working, that it's not vaporware or PowerPointware. Yeah. And just one last thing that I remind right now that I like to ask you a comment, and it's connected to the talk that you had right now. We see, especially in NBA, is a good case that we have now a product that's at 10 less minutes, and because I have a new generation that don't have patience to watch the game, and I don't want to discuss about kind of contents, the long form, short form, but I'm talking about the live matches. And the problem of attention, or the length of the matches, in this context, when you have a lot of time, people doesn't want you to spend all the time watching a match, coming from the business part. And so, how do you think that this can affect the game? So we leave at Sports Innovation, and maybe then I can say, and should they get in contact with you, or? Do you think it can influence the match somehow? I don't want to talk about how they can influence, but do you think the sports innovation, the technology, the new technology that have been developed, some moment can influence the way the game's played? I definitely think that this is going to happen, because you create new insights through technology, and new insight leads to actions, and if actions are done well, then it leads to success. Yeah, okay. Thank you very much, Andreas. It's a pleasure to have you. Thank you for the invite. Hope to see you again soon. Andreas, once more, thank you very much. Obrigado. Demais. Eu tô, feliz da vida que a gente conseguiu trazer aqui nesse podcast, ainda no início da trajetória desse podcast, um cara tão bacana como Andreas Heyden. Já tive a oportunidade de estar com ele 2 vezes, um cara muito gentil, sempre me recebe muito bem, foi muito generoso em ceder, acho que provavelmente a primeira entrevista dele pro Brasil. É muito bacana o que ele falou, mas vamos ao que interessa, que é um resumo. Para quem não se ligou no inglês, quem tem alguma dificuldade no inglês, vamos dar aquele resumo do que a gente conversou com o Andreas nessa segunda etapa, nessa segunda parte da entrevista dele do Daqui para Frente. Eu comecei perguntando para ele, falando um pouquinho de quem está entrando no mercado de trabalho agora. O futebol está passando uma transformação atroz, essa indústria definitivamente não será a mesma em 5, muito menos em 10 anos, né? E muita gente tem buscado educação, formação, mas nem sempre tem professores conectados a essas mudanças que estão em curso. Então tem pessoas se formando agora muito dedicadas, mas com referências de um mundo que elas não vão ver na prática no trabalho que elas vão ter, porque está tudo mudando rápido demais e no futebol a gente está vivendo o início de uma grande transformação. Então eu perguntei para ele o que ele recomendaria para quem está nesse contexto, de ser um novo profissional e que quer performar nos próximos anos em marketing esportivo ou na indústria do esporte de uma maneira geral. E a primeira coisa que ele falou, e eu assino embaixo total, é que a internet é sua amiga. Existem muitos programas de certificação e de especialização oferecidos online, e ele sugere que você gaste seu dinheiro com sabedoria. Saiba que existem soluções muito boas que não necessariamente são caras. Ninguém precisa necessariamente de uma universidade de alta reputação. Não que isso não seja bacana ou positivo se você tiver a oportunidade de estar lá. Mas às vezes um tutorial no YouTube bem escolhido e bem executado, explicando uma estratégia de negócio, é melhor do que um professor que eventualmente está defasado, mesmo que numa grande escola. Segunda coisa, ele menciona que para ele existem 3 leis básicas para a inovação. A primeira é a seguinte: dados falam por si e falam mais alto do que qualquer coisa. Desenvolver uma intuição apurada para ele é algo muito importante, é valioso sim, até para localizar algumas tendências e oportunidades, mas que isso só toma forma na hora que é posto em prática. E prática tem que gerar dados. Se os dados contrariarem o que você esperava, talvez não tenha tido uma boa ideia, e ele sugere fortemente que você dê mais atenção aos dados do que só a sua intuição. A segunda regra básica para o Andreas é que você deve utilizar o seu produto todo dia. Então aquilo onde você trabalha deve ser exaustivamente testado
por você. Você tem que usar, fazer seus amigos usarem, fazer a sua equipe usar. E ele cita que ele gasta pelo menos 3 a 4 horas por semana usando todos os produtos que são gerenciados de alguma forma pelas equipes abaixo dele. Só assim ele pode saber para onde o desenvolvimento está indo e a tecnologia pode ser melhor aplicada. A terceira é o foco em criação de ecossistemas. E ele fala que se você hoje em dia pensa em inovar em qualquer setor, sobretudo no esporte, o ideal é pensar com uma mentalidade de plataforma. Tecnologia que traga economia, coisas que se conectem em mais de uma solução. Isso são as 3 regras básicas e na hora, evidentemente, ele acabou criando a 4ª regra básica e talvez a mais importante de todas, imagino que ele agora vai falar disso no mundo inteiro, que é ouça o podcast daqui para frente. Ouça esse podcast também, que a ideia é que é ajudar, é ser uma dessas ferramentas de informação contemporânea que possa ajudar na formação de novos profissionais para a indústria do futebol. Eu perguntei para o Andreas também o que ele pensava sobre a internacionalização da Bundesliga nos próximos anos, especialmente falando a respeito de planos para o mercado do Brasil. Qual a importância que nós temos hoje para o negócio deles? E ele disse que o Brasil ainda precisa de mais desenvolvimento da Bundesliga, ainda não tem uma comunicação dedicada em português feita pela Bundesliga, mas já tem sido palco de diversas experiências anuais deles com o público local, usando jogadores antigos que jogaram lá, investindo em inovação nas quais eles consigam cada vez mais gerar conteúdo específico de acordo com o gosto do público brasileiro ou de qualquer outro mercado, para que mais rapidamente ele receba o que ele quer. Então, algumas das inovações que ele mencionou no programa passado, especialmente, tem esse objetivo, de customizar a experiência. Isso vai permitir desenvolver mercados como o brasileiro mais rápido ainda, com coisas que interessem mais tanto aos consumidores daqui, quanto também aos parceiros que eles têm, os canais de mídia, de transmissão do mercado latino-americano e brasileiro. Então ele acha que abraçando a tecnologia e oferecendo experiências customizadas, eles vão conseguir produzir mais conteúdo relevante e assim atingir melhor o mercado daqui. Eu perguntei se fazia sentido para eles produzir conteúdos originais em territórios como Brasil ou Argentina, que amam futebol, para falar dessa paixão e a relação que esses lugares têm com o futebol e com os clubes alemães. E ele disse que isso depende muito do mercado, que o Brasil certamente está na lista dos mais relevantes, que eles já produzem muita coisa sobre a cultura do futebol alemão e traduzem para idiomas de diferentes territórios, inclusive o português, geram dezenas de clipes de produtos curtos de vídeo para mercados como o brasileiro, mas que de fato ainda não investiram em conteúdos mais longos, em formatos mais elaborados, quem sabe no futuro próximo. E aí, seguindo a conversa, a gente falou de novo da Track 160, uma startup israelense super potente de geração de dados que a gente mencionou também no episódio anterior do Daqui para Frente, e na qual a DFL investiu cash, botou dinheiro, se tornou parte societária do projeto, e que a gente explicou bem isso no último episódio. Perguntei o que ele achava do novo papel que as estatísticas vinham assumindo no consumo do entretenimento de esporte. No caso do futebol especificamente, ele atribui muito a cultura dos e-sports e dos jogos eletrônicos relacionados ao futebol, que influenciaram muito uma nova geração de consumidores que hoje ocupam um lugar importante na receita, na geração de receita da indústria do futebol. Por outro lado, ele também mencionou a força dos esportes norte-americanos, que hoje em dia são realmente um fenômeno no mundo todo, e ele cita inclusive na cultura jovem alemã, e que são esportes muito pautados por discussões de dados e estatísticas. Isso influencia também e faz com que o futebol seja atingido de alguma forma por isso. Ele ainda cita na esfera social que hoje em dia está cada vez mais imerso individualmente em brigas para audiências, likes, shares das redes sociais, e que tudo isso aproxima naturalmente o público das estatísticas e dos dados em gerais. E no mundo de incertezas que a gente vive, de dúvidas sobre aonde podemos confiar, o esporte ainda é visto como um território em que você pode ter essa confiança, na qual as pessoas disputam um jogo, que tem regras e que os números às vezes falam mais alto do que palavras para explicar o que acontece e para dar essa credibilidade. Então tudo isso dá um protagonismo aos números, dá um protagonismo às estatísticas, e ele concorda que a gente vai ver cada vez mais essa cultura sendo importante no consumo do mercado do futebol.
Depois disso, eu perguntei para ele se a indústria de apostas também teria um papel importante nessa história. Ele concordou totalmente que sim, que as apostas já se tornaram parte da cultura do consumo esportivo nos países onde já foi regulado. Lembrando que aqui no Brasil isso deve acontecer já agora em 2020 também, da regulamentação das apostas esportivas. Mas que ele acredita que o futebol tem por característica somar diversos tipos muito específicos de consumidores. Que tem os que sim assistem apostando, que tem os outros que querem ver numa televisão grande, em 8K, para ver os detalhes do jogo com um som maravilhoso. Tem um cara que quer ir para o bar com os amigos. Cada um deles age de um jeito e ele não acredita que o futebol vai se tornar um império das apostas nos próximos anos. Não, ele acha que sim, que existe uma influência inevitável desse segmento no comportamento do consumidor, mas que isso não vai monopolizar o formato de se assistir e consumir futebol nos próximos anos. Depois eu perguntei um pouquinho das missões que o Andreas tem à frente na área digital da DFL hoje em dia, e uma delas eu sei que é o crescimento de uma liga virtual de esportes para a Bundesliga, e ele explicou que isso tem a ver sim com um plano de simulação de partidas eletrônicas, isso que ele chama de e-futebol, né, um futebol eletrônico, e que eles querem fazer disso o maior campeonato do mundo, sendo transmitido por televisão, por plataformas como Twitch, envolvendo os clubes, os atletas, promovendo uma grande final uma vez por ano em março, enfim, então que é uma frente na qual eles estão investindo muito. A outra é a Sports Innovation Fair, e que também está sob o comando dele, depois de algumas reformulações que a DFL passou no ano passado. E frisou que uma das marcas desse evento é acreditar que muito mais importante do que a tecnologia para o consumidor é a aplicação dela, é a experiência final que isso gera. A gente não vai explicar, ele fala assim, a gente não vai explicar quão importante é o 5G, a tecnologia de 5G para o esporte, mas a gente vai mostrar o que a gente, Bundesliga, pode fazer com o 5G. E é isso que a feira tem como característica, mostrar na prova, na real ali, o que a tecnologia vai oferecer para o futuro do esporte. Por fim, para terminar a nossa conversa, eu perguntei para ele, citei o exemplo da NBA que criou um produto para você assistir só os 10 últimos minutos das partidas, percebendo que cada vez mais o público jovem tem menos paciência de ficar muito tempo assistindo uma competição. No caso do basquete, eles não queriam ver o jogo inteiro, se o que mais importava eram os 10 minutos finais onde o jogo se resolvia. Então, eles percebendo que tinha um alto índice de audiência naquele momento, começaram a vender pacotes mais baratos para quem queria assistir só isso. E é um produto que foi bastante bem sucedido e que, de alguma forma, pode influenciar na própria dinâmica do jogo. Será que, por exemplo, a gente vai ter jogos mais curtos no futuro? Vamos ter mudanças nas regras para facilitar a experiência televisionada, de streaming do futebol? Enfim, perguntei isso, o Andreas acabou não querendo entrar tão a fundo no como ele acha que essas mudanças vão acontecer, mas ele acha que sim, que definitivamente mudanças no esporte virão nos próximos anos, porque quando você inclui a tecnologia, você gera mais insights, como ele fala, mais ideias, mais sacadas de como o esporte pode ter outros formatos, e das novas ideias e percepções, isso se geram ações. Das ações que são bem executadas, vão vir as mudanças que vão acabar sendo incorporadas no esporte. Ele não falou, mas eu posso citar aqui como exemplo o VAR, né? O VAR, de alguma forma, já está incorporado e é muito difícil a gente imaginar que vai sair do futebol. E assim como essa, tem dezenas de outras coisas, mudanças que estão, sim, eu sou totalmente partidário da ideia, da opinião do Andreas, o esporte vai mudar e provavelmente quem tem filho hoje, teu filho não vai ser um adulto que vai assistir o mesmo esporte que você no que diz respeito ao futebol. E é por isso tudo que eu acredito que essa indústria em transformação está à beira dos seus anos dourados, de viver um momento muito especial. Basta a gente se dedicar, estudar muito, olhar para as coisas certas, olhar para os dados, como o Andreas falou, e que vamos ver muitas mudanças bacanas acontecendo nos próximos anos. Sou um inveterado otimista a respeito disso tudo. Mais um daqui para frente, glorioso, agora em 2 etapas, 2 partes dessa conversa com o Andreas Heyden, CEO da área digital da Liga Alemã de Futebol, da DFL, responsável pela parte de inovação do futebol alemão. Privilégio altíssimo ter o Andreas aqui e poder compartilhar com vocês. É isso. Daqui para frente,
é biscoito fino, irmão. Oferece aqui o melhor para você que quer saber sobre tecnologia, inovação no esporte mundial, tá bom? Pessoal, é isso. Lembrando de assinem os nossos canais, sigam as nossas redes sociais, participem, interajam aqui com Daqui para Frente. É muito importante a divulgação de vocês para que a gente alcance mais pessoas. Fica ligado que no próximo episódio tem mais. Agradeço muitíssimo a todos que acompanharam aqui. Abraço, valeu! Daqui para frente.